Boa tarde a todos. Vocês conseguem me escutar bem? Certo. Então, nós daremos início agora ao minicurso Comunicação de Más Notícias, o uso do protocolo SPY. Ele será ministrado pela doutora Madalena de Faria Sampaio. Ela que é graduada em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Sorocaba, especialista em Medicina de Família e Comunidade e Medicina Paliativa pela AMB, especialista em cuidados paliativos pelo Pallium Latino América, Universidade de El Salvador, Argentina, médica da equipe de cuidados paliativos do Hospital do Câncer de Londrina, professora da disciplina de cuidados paliativos da PUC Paraná, coordenadora da equipe de cuidados paliativos e do Hospital Evangélico de Londrina e coordenadora da pós-graduação multiprofissional de cuidados paliativos da PUC Paraná. Nós agradecemos a presença, professora, e também de todos os alunos que se disponibilizaram e que vão assistir o minicurso. O formulário de presença será disponibilizado no final da palestra e deve ser preenchido por todos os alunos para que o certificado seja liberado. Então, passo a palavra para a senhora, doutora Madalena, fiquem à vontade. Boa tarde a todos, então. Eu vou dar aula, então, de comunicação de más notícias, principalmente sobre o protocolo SPIKES, que é o nosso protocolo que a gente mais segue, mais conhecido. Eu me alonguei um pouquinho, já peço desculpa de antemão, porque eu achei que a gente não tinha como falar comunicação de más notícias, sem trazer também aspectos da comunicação na época que a gente vive, de Covid, desse ambiente virtual, né? Vou começar a palestra, no final estou aberta para perguntas e a gente pode conversar sobre o assunto. Bom? Só se alguém puder me falar se está tudo certo, se vocês estão vendo o slide. Tudo certo, doutora? Então, tá bom. Então, vamos lá. Para a gente falar de comunicação de más notícias, eu acho que é importante a gente fazer uma revisãozinha rápida que eu trouxe para vocês de aspectos importantes da questão de comunicação em si, né? Eu gosto bastante desse mapa mental da comunicação, que ele traz aspectos muito importantes da comunicação de uma forma geral, né? E é essa comunicação que a gente usa na comunicação médica e na comunicação de más notícias. Então, baseado nele, eu vou trazer algumas observações. A minha primeira observação é que quando a gente fala comunicação, a gente tem que saber que a comunicação vem de comunicare, né, que vem do latim, que significa partilhar, participar algo, tornar algo comum. Então, e se a gente olha no dicionário, além do ato de comunicar, de avisar, de informar, comunicação também significa passagem, caminho, ligação. Isso é importante para a gente entender que toda vez que eu me comunico com alguém, eu tô traçando uma ligação com essa pessoa. Então, isso é importante para a gente saber que a comunicação, ela não é feita numa única via, ela tem duas mãos, né? Então, toda vez que a gente está se comunicando, a gente não tem uma mensagem numa única direção. O receptor, ele emite uma mensagem, essa mensagem é recebida pelo nosso receptor, né? O emissor faz a mensagem, ela é recebida pelo receptor, e o receptor me devolve essa mensagem através mostrando para mim qual que foi a interpretação dele dentro da comunicação que eu partilhei naquele momento, dentro da informação que foi partilhada. Outra coisa importante da gente falar da questão de comunicação verbal, né? Então, a comunicação verbal, a gente tem que lembrar que a gente tem que sempre agir da forma mais sincera e natural possível. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que ser afirmativo. Eu sempre falo nas minhas aulas com meus alunos que não tem problema eu falar não sei, eu preciso pesquisar, eu preciso olhar, eu vou procurar uma resposta para te trazer num segundo momento. É muito melhor eu ser claro, eu ser assertivo, eu ser afirmativo no não sei, do que eu tentar enrolar o paciente dentro de uma mentira. Então, quando a gente é assertivo, né, a gente não causa desconforto na outra pessoa. As pessoas que são assertivas, elas são pessoas que têm maior credibilidade. Então, é importante que a gente seja objetivo, claro e sincero nas nossas afirmações. Quando a gente fala da não verbal, também tem um aspecto muito importante, né? Tem estudos que mostram para gente que só 7% da nossa comunicação, dos nossos pensamentos, eles são transmitidos pelas palavras propriamente ditas.
38% da nossa comunicação está nos nossos sinais paralinguísticos. O que é isso? É o tom da voz que eu utilizo, é a qualidade da voz, é o ritmo da fala. Então, quando uma pessoa fala rápido, acelerado, fala alto, eu consigo perceber que aquela pessoa está nervosa, ela está ansiosa, ela está desconfortável com aquela informação, com aquela comunicação, com aquela conversa, né? Quando a pessoa fala de forma pausada, de forma clara, de forma calma, né, com um tom de voz mais baixo, passa mais segurança também. Então, para a gente estar atento não só ao que a gente fala, mas da forma como que a gente fala, da entonação que a gente usa na nossa conversa. E além de tudo isso, 55% das nossas informações, elas são passadas pelas nossas linguagens corporais. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente está conversando, quando a gente está fazendo uma comunicação, principalmente uma comunicação profissional, o nosso não verbal, ele tem que reafirmar o meu verbal. Então, muitas vezes a gente fala alguma coisa, a gente dá notícias ruins, mas sorrindo ou com uma postura, isso atrapalha na nossa comunicação, porque o paciente não consegue receber direito. Você me deu uma notícia que me pareceu ruim, mas ele estava rindo, ele estava tranquilo, talvez a notícia não seja tão ruim assim. Então, tá atento para nossa postura corporal também quando a gente está fazendo alguma comunicação, principalmente as comunicações profissionais. E aí, dentro das comunicações de más notícias, mais especificamente, é importante a gente trazer o conceito de má notícia, né? O que significa uma má notícia? Uma má notícia pode ser toda informação que, de alguma forma, ela vai envolver uma mudança drástica, uma mudança negativa na vida de uma pessoa e na sua perspectiva de futuro. Eu sempre dou o exemplo do diabético, que eu acho que é um exemplo claro, assim, você chegar para um paciente e dizer para um paciente que a partir de agora a gente fez um diagnóstico de diabetes, que toda aquela vida que ele tinha estabelecido para ele já, né, ele vai ter que mudar a sua forma de viver, vai ter que tomar remédio, vai ter que mudar a alimentação, forma de exercício físico, é uma má notícia. Eu trouxe uma mudança drástica na vida daquela pessoa e uma mudança na perspectiva de futuro dela também. Toda comunicação relacionada com o nosso processo de atenção médica que traz algum tipo de ameaça, tanto para o estado mental quanto para o estado físico do paciente, e que traz um risco dele ver superado o estilo de vida que ele já tinha estabelecido como o que ele escolheu para a vida dele, pode ser considerado uma má notícia também, né? Então, trazendo esse exemplo do diabetes que eu falei para vocês. Não é só quando eu dou um diagnóstico de uma doença incurável, não é só quando eu trago um diagnóstico de um óbito, a gente tem outras notícias nos nossos dias a dias que também são más notícias. Por que a gente tem que se preocupar tanto? Como eu vou saber? Por que eu tenho que saber dar más notícias, né? Eu acho muito importante a gente trazer essa frase, porque quem recebe uma má notícia dificilmente esquece onde, como e quando ela foi comunicada. Então, é só a gente parar e fazer um momento de reflexão e pensar na nossa vida, né? Pensar numa má notícia que a gente recebeu em algum momento. Todos nós, no nosso curso de vida, recebeu uma má notícia em algum momento, né? Seja uma doença de alguém, a morte de alguém que a gente ama. Se vocês pararem para fazer uma reflexão, vocês vão ver que vocês conseguem lembrar com riqueza de detalhes aonde vocês estavam, que roupa a pessoa que deu a má notícia. Vou esperar o carro. Que roupa que a pessoa que deu a má notícia estava usando, quem foi a pessoa, onde estava, a gente lembra, porque a notícia marca, receber uma má notícia marca a nossa vida. Na área da atuação, então, na área da saúde, a gente sabe que a gente não tem um exercício em todas as graduações, em todas as faculdades de habilidade de comunicação. A gente vê que isso é uma falta constante, assim, se a gente conversar com vários alunos dizem que se eles tiveram qualquer coisa de habilidade em comunicação, foi uma semana ou foi uma aula nos 6 anos de faculdade. Então, a gente tem pouco exercício de habilidade de comunicação na formação da área da saúde de uma forma geral. Se você conversar com o médico, com o enfermeiro, tirando, né, excluindo os psicólogos, que eles trabalham bastante a questão de comunicação, mas as outras áreas da saúde, a gente é muito fraco nesse quesito, nessa habilidade. E essa ausência desse estudo, né, desse treinamento em comunicação, faz com que a gente não tenha habilidade
para fazer uma comunicação efetiva na nossa vida profissional. E isso faz que a gente que gere sofrimento em todo mundo. Quem receber a notícia vai receber a notícia de uma forma ruim, e a gente, o profissional, quando ele não tem conhecimento para dar umas notícias de forma adequada, também traz muito sofrimento para ele na sua vida. E aí a gente também tem uma quebra de vínculo, né? Se o paciente se sente ofendido, se a gente sofre por ter que dar uma notícia, a gente tem um vínculo ruim, né? Médico-paciente. Na área da saúde, então, é claro que diariamente, a gente dá mais notícias aos nossos pacientes, seja num pronto-socorro, seja num consultório, seja em uma visita hospitalar, a gente dá mais notícias diariamente, né? Seja porque a gente dá o diagnóstico de alguma doença, como a gente disse que essa doença vai alterar a vida dessa pessoa de alguma forma a partir dali, seja quando a gente tem uma obtenção de um prognóstico ruim, ou seja, uma piora, uma progressão da doença, um diagnóstico de uma doença incurável, intratável, percepção de uma falha terapêutica. Então, a gente tentou alguma coisa que não deu certo, que não funcionou, dar essa notícia é dar uma má notícia para alguém, que o tratamento tentado não teve efetividade, recorrência de doenças graves, efeitos colaterais não esperados de alguma medicação ou de algum procedimento que a gente acabou tendo que fazer naquele paciente, um óbito que não estava sendo esperado ou que foi súbito, aconteceu de forma súbita, e até quando a gente tem que discutir diretivas antecipadas de vontade, quando a gente tem que falar para aquele paciente que a doença é uma doença grave, incurável, que talvez fosse interessante a gente conversar sobre as diretivas daquela pessoa. Então, isso é tão ruim da notícia, né? É ruim para quem dá a notícia e é ruim para quem recebe a notícia. Por que a gente tem que dar a notícia? Primeiro, porque as tomadas de decisão, elas dependem do conhecimento da verdade. Eu só consigo decidir de forma adequada, de forma verdadeira, o que eu quero para a minha saúde, o que eu quero para o meu cuidado, quando eu conheço a verdade de forma integral, de forma real. Com o conhecimento da verdade, os pacientes eles podem priorizar a sua escolha. Sabendo que tem uma doença grave, ele pode organizar questões familiares, questões burocráticas, é importante, às vezes até questões emocionais, de pedir desculpa, pedir perdão, ou perdoar alguém no momento de final de vida, ou sabendo que o momento de final de vida vai acabar sendo antecipado. Se há conhecimento do diagnóstico e do prognóstico, tanto o paciente quanto a família, eles podem vivenciar essa fase de uma forma mais intensa, mais significativa, mais verdadeira, e isso faz com que as pessoas não sofram de solidão no final da vida. Que quando a gente não fala a verdade, quando a gente, o que a gente chama de cerco do silêncio, né, quando a família sabe do diagnóstico e o paciente não, ou quando o paciente sabe do diagnóstico e ele não quer que a sua família saiba, a gente acaba causando um isolamento daquela pessoa que está doente, porque como não tem comunicação, a gente foge. Quando a gente mente para alguém e a gente não quer que a pessoa saiba da verdade, a gente foge daquela pessoa, né? Porque quanto mais perto eu tiver, se a pessoa me conhece, ela sabe que eu vou estar sofrendo, ela sabe que eu vou estar mentindo, ela sabe que tem alguma coisa de errado. E isso faz com que a gente tenha muitos momentos de solidão no final da vida dos pacientes. Comunicação de más notícias, então, vem mudando, né, de um tempo para cá, né, se a gente pensar desde os primórdios da medicina, na época de Hipócrates, onde Hipócrates tem várias frases dele dizendo que a gente tinha que dar ordens necessárias com alegria e serenidade, nada revelando sobre a condição futura ou presente do paciente, para que ele não sofra, para que ele não saiba o que está acontecendo. E as decisões eram sempre médicas, o tempo todo, né? As únicas pessoas que tomavam decisão em frente à doença do paciente eram os médicos, a família, o cuidador, o paciente não tinham voz, né? Na década de 50 e 60 também não foi muito diferente. A maioria dos profissionais de saúde, eles achavam que a comunicação de um prognóstico reservado era considerada desumana e lesiva. Então, contar para alguém que ela estava com uma doença grave era ruim, era fazer mal para aquela pessoa. Então, aqui, não tão, na época de Hipócrates, a gente não contava porque a gente achava que o paciente não tinha que saber, e que a gente que tinha que fazer e desfazer da saúde dele. Aqui, não, a gente não contava, porque se a gente contasse, a gente estava fazendo mal para aquele paciente.
E aí foi a partir da década de 70, quando começou a surgir as questões de bioética, as questões dos princípios bioéticos, de beneficência, de autonomia, que a gente começou a falar mesmo a verdade para as pessoas. E aqui, 90% dos médicos, eles já afirmavam que eles revelavam o diagnóstico para os pacientes, mesmo sendo diagnósticos graves. E que a informação fornecida, ela devia ser individualizada em função dos desejos e da necessidade do paciente. Então, assim, o paciente tem direito de saber, mas ele não tem obrigação de saber, ele pode não querer saber sobre a sua saúde. Então, a gente saiu daquele modelo paternalista, tradicional, centrado no médico, onde a gente era dono do saber, onde a gente mandava, desmandava, decidia, e a gente não perguntava nada para ninguém. E a gente veio agora para esse nosso modelo, que é aquela abordagem centrada no doente, centrada na pessoa, onde eu tento trazer mais autonomia para o meu doente, mais empoderamento para ele, para que ele tenha uma participação ativa no seu processo terapêutico. As decisões terapêuticas, os planos terapêuticos, eles têm uma ação mais ativa do paciente. Todos os doentes, então, que são mentalmente competentes, eles têm o direito de saber, né, direitos éticos, direitos morais, direitos legais, eles têm o direito de ter qualquer informação referente ao seu corpo, à sua saúde, ao seu processo de adoecimento, desde que eles desejem saber. Isso é uma coisa muito importante. A autonomia também serve para que ele não queira saber, né? Então, não tem problema se a gente tentar dar uma informação, mas o paciente não quiser saber sobre aquela informação. E quando a gente vê aspectos da comunicação, a gente vê que as causas mais comuns de descontentamento com comunicação na saúde é a comunicação apressada. Então, quando o médico não reserva um tempo para fazer aquela comunicação, ele vai, fala o que tem que falar e sai, né? Isso é o que a gente mais vê. Quando o médico tem dificuldade de utilizar as palavras de forma apropriada. Então, quando a gente tem medo de alongar a conversa, de que o paciente queira se aprofundar, a gente usa a linguagem técnica, porque daí o paciente não vai entender o que a gente falou, e se ele não entende, ele não vai ter dúvida, né? Então, muitos pacientes nesse trabalho, eles trouxeram uma dificuldade de compreensão do que o médico estava relatando para eles. Não ser dado tempo para que falar, para colocar as questões. Então, a gente vai, joga as informações e sai, sem perguntar se teve dúvidas, quais são as questões, sem acolher os sentimentos gerados naquela informação que foi comunicada. E pouca disponibilidade do médico para ouvir. Normalmente, a gente fala mais do que a gente ouve, e a gente tem que fazer um estudo e tem que treinar essa habilidade de parar e escutar mais do que a gente fala. Então, a maioria dos doentes, ele espera que a equipe de saúde seja honesto, seja direto, seja sensível e que valorize a esperança. Então, a gente pode dar esperança para os nossos pacientes, desde que aquela esperança seja uma esperança real, né, e não uma esperança falsa. Em uma cura, se não é mais possível ter cura, a gente tem que lidar com as esperanças verdadeiras daquele momento. Dentro disso, a gente vai ter que lembrar também que tem paciente que vai querer saber tudo, todas as informações da forma mais completa e mais extensiva que a gente puder dar. Tem paciente que vai se satisfazer com informações básicas. Eu tenho um câncer, ok, vou fazer química, vou fazer rádio, não quer saber o que vai vir para frente, ou quais são os detalhes de possíveis complicações. E tem aquele paciente que não vai querer saber informação nenhuma, que ele não quer saber nada. Ele vai chegar para a gente e falar, eu prefiro que coisas relacionadas à minha saúde sejam conversadas com meu filho, com meu esposo, com a minha mãe, com outra pessoa que não com eles. E aí, né, como que a gente consegue, então, suprir tudo isso que a gente conversou, de ser verdadeiro, ser assertivo, né, ter uma comunicação empática, saber se meu paciente quer conversar ou não quer conversar sobre o assunto, como que a gente consegue fazer uma comunicação levando em consideração todos esses aspectos que a gente trouxe até aqui, né?
Primeiro é importante lembrar que quando a gente vai comunicar más notícias, todos os protocolos, eles vão te falar para a gente evitar lugares desagradáveis, né? Então, evitar corredor, quartos compartilhados. A gente tem que tentar procurar um local mais calmo possível, mais confortável, de preferência onde todos possam sentar e estar disponíveis, né? Confortáveis para ter uma conversa longa naquele momento. Aí aqui até coloquei uma observação, porque antes nosso fato era sempre informar pessoalmente, nunca por telefone, nunca de forma virtual. Isso veio o Covid para mudar, tá? Então hoje a gente conversa por telefone com as pessoas, infelizmente, a gente dá más notícias por telefone, e foi isso que eu acrescentei no final da aula para a gente conversar um pouquinho de como fazer isso da melhor forma possível. E certificar que o paciente esteja sempre acompanhado. É óbvio que vão ter algumas situações que a gente não vai conseguir fazer isso, mas a gente tem que evitar dar informações muito ruins quando o paciente vai estar sozinho, sem uma rede de apoio, sem alguém para acolher, para dar um suporte emocional. Porque a gente dá informação, mesmo que a gente faça as coisas da forma mais empática, com a maior compaixão possível, a gente vai sair naquele momento. E aquele paciente vai ficar sozinho. E a gente tem que ver se tem alguém para acolher aquele paciente depois da nossa interação. Então, para fornecer más notícias, é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem na prática de assistência à saúde, eu não tenho a menor dúvida. Se a gente pensar o que traz mais desconforto no nosso dia a dia, é a questão de fornecer más notícias. Por isso que a gente tem vários atores que tentaram resumir essas recomendações de forma de guia, de forma de estratégia, de forma de passo a passo, para que as coisas ficassem um pouquinho mais fáceis para a gente. Então, essas estratégias, elas vão ter o objetivo de diminuir esse ato que tem na nossa formação, que a gente conversou, né, que a gente não é treinado para isso, a gente não é treinado para comunicar, e a prática clínica, para ser um facilitador mesmo, para nos ajudar no nosso dia a dia. Então, tem várias ferramentas dessa de comunicação, não existe só o Sparks, óbvio, é o mais conhecido de todos, é o que a gente conversa, mas a gente tem um em português que chama Paciente, a gente tem, se a gente entrar no livro do manual da NCP, a NCP também tem um guia de má notícias, que é deles, então, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, tá, a NCP, onde ele põe passo a passo como se preparar e como dar essas más notícias. Mas o que é importante a gente saber é que essas ferramentas, elas existem para auxiliar a gente, para nos guiar, mas a gente não precisa usar ela de uma forma rígida, né? É como se fosse um roteiro para a gente estar direcionado, para a gente não esquecer nada, para a gente lembrar de caminhar por esse roteiro para que as coisas aconteçam de uma forma mais leve. Todos eles são extremamente semelhantes, com a mesma estrutura, então a gente falar de um deles, a gente está falando de todos, tá? Por isso que a gente vai escolher o Spikes, que o Spikes é o mais conhecido, é o que a gente mais conversa sobre. Então, o Spikes, ele tem 7 passos, e a gente vai falar agora um por um, tá? Para quem ainda não tinha escutado falar do Spikes, a gente tem o Setting Up, o Perception, Invitation, Knowledge, Emotions e Strategy Summary. Então, o que é o setting up, né? Que é o preparar-se para o encontro, né? Que é a gente ficar pronto para aquele encontro. Primeiro que a gente tem a questão profissional. Então, nunca vá para uma reunião familiar ou para uma conversa onde você sabe que você vai dar uma má notícia sem rever o caso, todas as informações, todos os passos, tudo que aconteceu até ali. Porque com certeza, em algum momento da conversa, eles vão te questionar alguma coisa do passado. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, o primeiro passo para todos é revisão de prontuário. Saiba passo a passo o que aquele paciente passou até ali antes de chegar com você. Outra questão, desliga o celular. Não deixe que tenha essa interrupção. Parece um pouco de descaso quando a gente fica olhando o celular ou o celular fica tocando. Pode perder tanto para a gente, pode nos atrapalhar na nossa linha de raciocínio, quanto para o entendimento do paciente ou dos familiares. É interessante a gente fazer um ensaio mental. Quando é alguma comunicação de notícia muito ruim, muito difícil, de um óbito ou de alguma
progressão de uma doença grave, que vai encurtar em muito tempo o tempo de vida daquela pessoa, é interessante a gente fazer um ensaio mental. Por onde que eu vou caminhar, né? Por onde eu vou começar? Como que eu vou abordar? O ambiente também é uma coisa importante para a gente preparar, né? Tem que ser um lugar calmo, tem que ser um lugar tranquilo, de preferência com pouca interferência ou ruído, né? Se possível, lugar para todo mundo sentar de forma confortável. A gente sabe, quando a gente está falando do SUS, nem sempre isso vai ser possível. A gente sabe que muitas vezes a gente dá comunicação na beira-leito, a gente faz conversas difíceis dentro de um pronto-socorro lotado, mas se a gente tiver essa possibilidade, é melhor que a gente faça dessa forma. E se a gente não tiver, para a gente transformar aquele ambiente no ambiente mais tranquilo possível. Procura um biombo, só do visual tá fechado, às vezes já ajuda na comunicação. Então, procura o pessoal da enfermagem se a gente consegue pôr um biombo, se a gente consegue alterar um pouco as macas para que não fiquem tão próximas da outra maca. Essas pequenas coisas fazem bastante diferença. E a questão de tempo, a gente tem que disponibilizar tempo para essa conversa. Então, caso a gente, às vezes, na correria, num plantão, vários pacientes para a gente ver, a gente não tem um tempo infinito para ficar lá conversando com a família. Não tem problema. Então, se a gente precisa fazer aquela conversa naquele momento, mas a gente sabe que em 30 minutos a gente tem uma reunião importante, ou a gente tem uma consulta agendada que não dá para atrasar, é só a gente comunicar isso. Então, olha, eu estou fazendo reunião, eu sei que vai ser uma conversa difícil, mas eu já preciso te avisar que às 11 horas eu tenho um compromisso e eu preciso que essa conversa termine às 11 horas. Porque daí a gente já sabe, você não vai interromper a conversa, você vai interromper, mas você já tinha avisado que isso aconteceria, fica menos feio, por exemplo. A questão do perception, então, é a gente perceber o paciente. O que quer dizer que a gente vai perceber, né? O momento em que é aquele momento que a gente tira para escutar o paciente, para a gente entender o que ele entendeu até agora, até aquele momento sobre a sua doença, sobre a sua situação, e sobre o que ele achou mais importante, né? A gente acha, eu acho que esse é um dos principais passos do Spike, um dos mais importantes, porque antes da gente informar, é importante a gente entender o que aquele paciente estava percebendo de tudo isso. Isso vai guiar também a nossa comunicação. Eu sempre, uma coisa que eu uso muito, assim, por mais que eu já saiba toda a história do paciente, então eu já fiz toda a revisão de prontuário, já vi tudo o que aconteceu, eu peço para ele me contar. Seu João, me conta um pouco da sua história, até a gente chegar aqui, nesse momento, né? Me conta o que aconteceu, o que o senhor tem. Porque eu fiz uma cirurgia. Que cirurgia? O que tinha nessa cirurgia? Para a gente entender o que ele estava sabendo até ali. Baseado nas informações, a gente pode corrigir algumas desinformações, então, alguns entendimentos errados que ou o paciente ou a família tiveram até aquele momento, e a gente pode mudar a forma que a gente vai dar uma notícia. Se a gente perceber que o paciente tem uma negação muito grande, que ele não aceita, que ele não entendeu muito bem a gravidade, a gente pode construir essa informação de uma forma mais lenta, né? A gente pode pegar um pouquinho mais leve nas nossas informações. E a gente tem que adequar as más notícias ao conhecimento do paciente, inclusive conhecimento cultural também. Então, nesse momento onde o paciente ele vai me contar da vida dele, da história dele de doença até ali, eu vou perceber os termos que ele usa, o que ele entende, né, para a gente poder tentar usar a mesma linguagem com o paciente e com a família. A gente vai perceber se o paciente sabe o que está acontecendo, se ele está num processo de negação, se ele tem algum pensamento de cura milagrosa, isso é bem comum quando a gente faz cuidados paliativos, ou se ele tem expectativas não realistas de tratamento. E tudo isso vão ser as informações que a gente vai ter que corrigir durante a conversa. Uma máxima é, antes de contar, pergunte. Então, antes de informar uma notícia ruim, pergunta o que ele está entendendo, pergunta o que ele sabe, perguntas abertas para o paciente poder falar da forma dele, do jeito que ele entende. O que te foi dito sobre sua doença até aqui? O senhor sabe, se a gente vai dar uma notícia ruim de um exame, por exemplo, uma tomografia que veio com um câncer de pulmão, o senhor sabe por que foi pedida essa tomografia? Por que seu médico solicitou esse exame?
O que falaram da sua cirurgia? Tipo, às vezes o paciente foi para a cirurgia para tirar um câncer, e ele não sabia. Ele foi para a cirurgia porque ele achou que tinha um cálculo de... É bem comum a gente ver o paciente achando que tirou a vesícula, e na verdade era um câncer de pâncreas. Então, entender o que ele sabe até aquele momento. O invitation, então, é o momento que a gente vai chamar o paciente para conversa. Lembra que eu falei lá atrás que o paciente, ele tem o direito de saber todas as informações, mas é um direito, não é uma obrigação. Eu não posso entender que todos querem saber tudo, e eu não posso partir desse pressuposto e contar tudo para todo mundo, sem saber o que ele quer saber realmente sobre a doença e o quanto ele aguenta dessas informações. Então, embora a grande maioria das pessoas, elas falam que eles querem saber toda a informação do diagnóstico, do prognóstico, eles querem todos os detalhes da doença, a gente sabe que tem paciente que não quer saber, e é comum isso acontecer. Eu tenho uma paciente no meu ambulatório que a gente já anotou em prontuário bem grandão, assim, paciente não deseja receber más notícias. E mesmo assim, ela já falou isso pra gente várias vezes, mas toda vez que ela entra no consultório, ela fala, doutora, lembra, más notícias pra mim não. Se tiver qualquer má notícia, você guarda, a hora que eu sair, você conta pro meu marido. E ela já chega falando isso, porque a gente já passou por esse passo a passo, e a gente já questionou ela, se ela gostaria ou não de saber, né? Então, é importante a gente saber que a recusa de informação também é um mecanismo psicológico de coping, né, para ele conseguir encarar aquilo. E é válido, tá ok, né, e normalmente a gente vai perceber essa negação em conversar, ou em fases muito iniciais, onde o paciente ainda está tendo que lidar com aquilo, assim, aprender, opa, é um câncer, ele ainda está tendo que digerir a informação de ter uma doença grave, ou na doença avançada, na fase de terminalidade, onde tem muitas questões para a gente conversar sobre finitude, sobre decisões sobre a morte. Então, nesse momento também acontece bastante dos pacientes se negarem a conversar sobre os assuntos. E se isso acontecer, não tem problema, tá? O protocolo, ele não precisa, assim, eu comecei o Spikes, eu preciso terminar o Spikes, eu preciso fazer o passo 4, 5, 6. Não tem problema. O protocolo, ele pode ser interrompido. A gente pode continuar ele numa outra oportunidade, não tem problema. A gente segue o protocolo, mas em nenhum lugar está escrito que o protocolo tem que começar e terminar na mesma conversa. A gente pode construir esse protocolo em 2, 3, em 4 encontros, se for o caso. Então, quando o paciente fala para a gente, não quero conversar sobre a doença, ou não quero receber informações sobre ela agora, não tem problema. É só a gente lembrar de informá-lo que está ok, que ele tem autonomia para escolher, e que essa conversa poderá ser continuada num outro momento, quando ele desejar. Então, a gente pode obter informações questionando diretamente o que ele deseja saber. Como eu falei, então, tem o direito de não querer saber também. Também é autonomia não querer saber sobre a sua situação de saúde, né? Então, a gente pode perguntar, o senhor gostaria de saber sobre o resultado dos exames, mesmo que as notícias que eu tenho não sejam boas? A senhora gostaria de saber tudo sobre a sua doença? Então, com essas perguntas abertas, a gente vai saber se o paciente deseja ou não conversar. Lembrando sempre de deixar a porta aberta. A hora que ele fala, não, eu não quero conversar sobre isso. Olha, eu queria deixar claro que o fato de hoje, nesse momento, você não querer conversar sobre a sua doença, não tem problema nenhum. Estou aqui, estou à disposição para em qualquer momento que você volte a querer conversar, você me procure e a gente termina essa conversa, tudo bem? Então, lembrar que a porta está sempre aberta para continuar a conversa. Knowledge, então, é quando a gente transmite as informações, né? Quando a gente vai compartilhar essa informação. Lembrar que tem que ser feito isso de forma progressiva e cuidadosa, nunca de forma violenta, né? Nem sempre as pessoas suportam receber a informação toda de uma vez. De novo, não preciso falar tudo de uma vez só, a gente pode construindo a comunicação aos poucos, a gente pode comunicar de forma gradual. E a gente tem que estar muito atento aqui ao paciente, tanto no que ele nos fala, quanto ele nos demonstra fisicamente, para a gente entender como que o paciente está recebendo as notícias que a gente está dando. Porque às vezes a gente se programou para falar que o paciente tem uma doença oncológica, que não tem quimioterapia, não tem radioterapia. Quando você falou da doença oncológica, ele já parou. E aí, quando você olha para o paciente, você vê que ele já não está escutando mais nada do que a gente está falando.
Então, nesse momento, a gente tem que parar a conversa e falar, podemos voltar a conversar num outro momento? Se o paciente estiver numa enfermaria, você fala, eu volto no final do dia para a gente continuar a conversa. Se o paciente estiver no consultório, será que você poderia voltar na semana que vem para a gente continuar essa conversa? Para notícias muito ruins, é melhor que a gente vá em etapas mesmo, sabe? Para a gente ter uma verdade progressiva e tolerável, para a gente não trazer dano para os nossos pacientes. Sempre antes de informar, eu tenho a obrigação de avisar que as más notícias estão por vir. Então, sempre começar a frase com, infelizmente, eu tenho más notícias, ou eu sinto, mas eu vou ter que te contar que... E na informação propriamente dita, evitar usar termos médicos, a não ser que a gente esteja falando com outro médico, ou com uma pessoa que tenha conhecimento, mas evite termos científicos, tentar ser mais claro, uma linguagem mais simples, e sempre adequado ao nível socioeducacional do nosso paciente. A gente no SUS lida com pessoas muito simples. Aqui eu sempre gosto de dar um exemplo de uma paciente que eu tratei. Ela estava internada já na nossa unidade de cuidados paliativos por um câncer de estômago. E no prontuário tinha informação da equipe titular da gastro que a paciente não sabia do diagnóstico, mas que o irmão da paciente sabia do câncer, sabia que era intratável e tudo mais. E aí eu fui conversar com o irmão da paciente, falei, olha, então sobre o câncer de estômago, ele, como assim câncer de estômago? Falei, seu João, me falaram que já tiveram essa conversa com o senhor, que ela tem um câncer. Ele falou, não, me falaram que ela tinha um tumor no estômago, mas ninguém falou que ela tinha câncer. Então, a gente tem que estar atento para o conhecimento, para o nível socioeducacional daquele paciente, para ver se ele consegue fazer a relação de câncer e tumor, de nódulo e câncer. São algumas coisas que para a gente são muito claras, mas que para o leigo não. Não seja muito duro. A gente não pode mentir, a gente não pode omitir informações, mas lembrar de ser gentil, né? Fragmentar a informação. Toda vez que a gente fragmentar, a gente só continuar quando a gente perceber que aquela pessoa entendeu o que a gente está falando e que ela tem a capacidade de receber mais notícias ruins a partir dali. Nunca, em hipótese alguma, usar a frase não tem mais nada a ser feito por você. Os nossos pacientes de cuidados paliativos, a grande maioria deles, quando a gente vai, o que o senhor entendeu até aqui, por que está aqui com a gente? Eu vim porque o meu médico falou que agora não tem mais nada para fazer por mim. Não falem isso acaba com o paciente, eles chegam acabados. E aí a gente tem que reconstruir que não é que não tem mais nada para fazer por você, não tem nada para fazer para curar a doença, mas a gente tem muito para fazer para cuidar de você a partir de agora. Então, evitem usar esse termo. Quando a gente fala de emotions, então, é acolher a emoção. É aquele momento onde que os pacientes reclamaram, né? Que a gente não, depois que a gente está na notícia, a gente não para escutar, a gente não para tirar dúvidas, a gente não para acolher os sentimentos deles referente às emoções que eles vão ter referente às informações que a gente passou. Então, é um dos desafios mais difíceis a gente fazer essa parte de acolhimento, porque ele é imprevisível, a gente não sabe, cada pessoa reage de uma forma, a gente já viu as reações mais diversas possíveis, desde o paciente sair correndo do consultório, só voltar depois de uma semana, desde o paciente começar a chorar, desde o filho se jogar no chão, e até pessoas que, então tá bom, então o que a gente vai fazer agora? Então, assim, as reações, elas podem ser as mais variadas. Mais comum é que no momento que a gente dá uma informação ruim, aquela pessoa entra em choque. Por isso que a gente fala, percebe o não verbal se aquela pessoa não entrou em choque. Porque se ela tiver entrado, tudo que você falou a partir dali se perdeu, ele não escutou mais nada. A gente tem que lembrar de ofertar apoio, solidariedade como uma resposta efetiva. Na época não Covid, a gente abraçava, a gente tocava, né? Evitar frases como eu sei o que você está sentindo, a gente não sabe, a gente não tem como saber. Mesma doença em pessoas diferentes, com vivências diferentes, com crenças diferentes, geram sentimentos diferentes. Então, o que eu sinto recebendo um diagnóstico ruim não é a mesma coisa que meu paciente sente. Cada experiência ela é única, ela é individual. Em vez disso, a gente pode usar, olha, eu sinto muito, eu gostaria que as coisas fossem diferentes.
ou eu sinto muito por você. No final, então, é importante a gente resumir e organizar as estratégias. A gente resume tudo que a gente falou até então, justamente por esse choque, essa pausa que a pessoa faz. Então, a gente resume tudo de novo para a gente fazer um fechamento, um entendimento melhor. A gente vai formular junto com o paciente um plano estratégico para o tratamento e acompanhamento, repassando as informações e o plano terapêutico sempre no final. Lembrar da gente checar o entendimento. Depois da gente traçar o plano terapêutico, pedir para eles repetirem tudo que a gente falou. Pacientes que recebem um plano de cuidado para o futuro, eles têm uma probabilidade muito maior de não ficarem ansiosos, de não ficarem inseguros e de seguir o tratamento proposto. É importante, então, deixar claro que ele não vai ser abandonado, que tem um plano de cuidado tratado para ele. Mesmo que esse plano de cuidado não seja curativo, a gente tem um plano de acompanhamento, de seguimento, né? Deixar disponível alguma forma de contato, não é obrigado a dar o telefone para todo mundo, telefone pessoal, mas que seja uma porta aberta para entrar no hospital. Olha, aqui o hospital tem pronto atendimento 24 horas, qualquer coisa que você precise, o hospital vai te receber de porta aberta. Algumas equipes têm celular de plantão, algumas equipes têm um ramal onde a equipe fica. E depois que o paciente sair, é importante a gente fazer uma reflexão de como foi aquela comunicação. Pare e pensa, onde eu acertei, onde eu errei, o que funcionou na minha fala, o que eu vi que deu ruim. Na hora que eu falei, opa, deu ruim, anota mentalmente para a gente não repetir nas próximas. E, de preferência, quando as comunicações são feitas em equipe, que seria o ideal, mas a gente sabe que no dia a dia é inviável a gente fazer todas as comunicações de más notícias em equipe, a gente fazer essa reflexão em equipe também, para o outro nos mostrar onde, ó, na hora que você falou aquilo, a gente percebeu que não caiu legal, para a gente poder ter um aprendizado também com isso. E aí, por que eu trouxe a questão das más notícias Covid? Porque se a gente parar para pensar nos parques, tudo é para o pessoal, né? Então, tudo é para o presencial, né? Então, a gente tem que conversar, olha no olho, pega na mão, acolhe os sentimentos, a gente conversa, nunca dá informação para a pessoa sozinha, nunca dá informação por telefone, né? De forma impessoal. Mas aí veio o Covid e fez a gente repensar tudo. A gente teve que refazer, aprender a trabalhar de novo, a gente teve que refazer algumas rotinas que a gente tinha, a gente teve que mudar. E as comunicações de más notícias dentro da pandemia também são um capítulo à parte para a gente estudar, né? A gente vai ter várias vezes que dá más notícias dentro do cenário Covid, às vezes uma senhora que internou por uma fratura de fêmur, mas ficou no pronto-socorro do lado de um paciente que positivou para Covid, pronto, ela abriu suspeita de Covid, entrou em isolamento, e isso tem um monte de coisas. A gente pega pacientes idosos, graves, que estão internados por uma pneumonia, por exemplo, em cuidados paliativos, e ele entra com uma suspeita de Covid, muda tudo. Se aquele paciente morrer naquele momento, ele vai ser enterrado como Covid, né? Ele não vai ter direito ao seu velório, a família não vai ter direito à sua despedida. Então, a gente tem bastante questões difíceis de comunicação. Confirmação de Covid, piora clínica, né? O paciente que entrou conversando, falando, eles têm declínio muito rápido, eles deterioram muito rápido. Hoje de manhã, quando eu falei com você, estava respirando, estava conversando, agora ele precisou ser entubado, está na ventilação mecânica. E as mortes, que por mais que a gente saiba que o Covid traz alterações graves, a família nunca está preparada, ele sempre acha que vai ficar bastante tempo na UTI, mas que vai sair, que vai reverter, que o desfecho vai ser positivo. E aí, como que a gente comunica, então, no cenário Covid, né? Vai depender de cada instituição. Tem instituição, o Hospital Evangélico que eu trabalho aqui, ele está priorizando as informações presenciais. Então, mesmo na unidade Covid, onde o paciente não pode receber visita, o médico ele fica disponível para receber as famílias e fazer as comunicações diariamente daquele paciente. Tem alguns lugares, o pessoal da HC lá de São Paulo, eles estão fazendo só chamada por vídeo. Então, todo dia os médicos passam visita e depois de passar a visita, eles vão para uma sala e eles fazem toda a comunicação do dia por vídeo, não por telefone.
o que é bem legal também, e sempre em equipe eles fazem. E quando a gente não tem hospital que não tem essa opção de a gente fazer chamada por vídeo, tem pacientes que não têm essa opção de contato para fazer por vídeo, e aí essas pessoas a gente pode usar telefone. A gente também vai se preparar, né, para dar as notícias. Então, a gente também vai ter que escolher se for por telefone ou se for por videochamada. Vou escolher um local silencioso, que tenha uma boa iluminação, que o vídeo funcione de forma adequada, né, que o sinal da internet seja o melhor possível, para que a gente evite algumas interrupções. De novo, conhecer bem o caso, saber detalhes clínicos, o detalhe da rotina, do cuidado daqueles pacientes. Muitas vezes, a família que não está conseguindo ver o paciente, ele vai te trazer questionamentos de troca, de higiene, de escara, de coisas que eles não estão lá para ver. Então, são coisas que eles vão te perguntar. Então, é importante a gente saber tudo o que está acontecendo com aquele paciente. Se o paciente está aí acordado, a gente tem a obrigação de conversar com o paciente antes de conversar com a família e explicar para ele que a gente vai fazer uma chamada de vídeo ou uma chamada de telefone para falar, para dar as notícias para a família. E se está tudo bem para ele isso. E se tiver tudo bem, ele também tem o direito de querer participar. Então, se a gente for fazer chamada de vídeo, ele está bem, ele consegue, fala, vou fazer uma chamada de vídeo com a sua família, você gostaria de participar? De preferência, quando a gente for fazer chamadas de vídeo, não está sozinho. Se a gente trabalha em equipe, então médico, psicólogo, médico assistente social, médico, enfermeiro, sempre o médico, porque na verdade o boletim médico quem faz acaba sendo o médico, mas sempre com alguém da equipe multi junto. Fazer um planejamento prévio. É importante eu ter muito claro qual é o objetivo da minha comunicação naquele dia. Então, ó, eu estou entrando em contato porque eu preciso falar que a saturação caiu e se continuar caindo a saturação, esse paciente vai ter risco de ser entubado a qualquer momento, né? Então, ter isso muito claro, porque às vezes por telefone ou por vídeo as pessoas começam a ter um monte de dúvida para perguntar, eles começam a perguntar e a gente se perde, esquece de passar a informação que era a informação que a gente fez o contato para poder passar. Para começar a conversa, então, por telefone ou por vídeo, se apresentar. Meu nome é Madalena, eu sou médica paliativista do Hospital Evangélico de Londrina. Eu preciso falar com a pessoa, com a dona Maria, por exemplo. Se eu cheguei para o meu paciente e falei, seu João, como que chama a pessoa? Eu vou ter que dar notícias sobre o caso do senhor. Quem é a pessoa que o senhor quer que receba essas notícias, né? Se ele não está acordado, se ele não pode fazer isso, a gente vai dar para quem está como responsável pela internação. Antes de informar, de dar a notícia, confirmar o nome e o parentesco. Dona Maria, a senhora é o quê do seu João? Eu sou a irmã dele. Então tá bom, Dona Maria, irmã do seu João. E anotar. Aí eu vou informar o porquê que eu estou entrando em contato. Perguntar se a pessoa está disponível para conversar naquele momento. Há uns 15 dias atrás, a gente teve um caso que uma colega minha ligou para dar notícias de uma informação de um paciente COVID, e a hora que ela ligou para o esposo, falou, seu Roberto, o senhor pode conversar com a gente agora? Ele falou, não, eu estou dirigindo, ele estava na estrada dirigindo. Então, assim, então, daqui 20, 30 minutos eu ligo de novo, tudo bem? Tudo bem. Então, ver se a pessoa pode conversar naquele momento, se ele está num lugar seguro. Perguntar também por telefone, também é importante a gente fazer um momento de escuta antes da gente contar a notícia. Então, perguntar o que ela está sabendo, o que já foi informado até aquele momento. Se a gente não é a equipe que faz a informação todos os dias, né? Então, todo dia sou eu que ligo, eu sei onde eu parei ontem, né? Se eu não sou essa pessoa, se eu sou plantonista do dia e eu estou pegando uma informação depois de uma semana, saber o que está sabendo, o que foi passado até agora sobre o caso do seu irmão, sobre o estado de saúde dele, quem entrou em contato com a senhora ontem, o que foi falado, né? Pedir um resumo do que ela está entendendo, o que ela compreende até aquele momento, tanto da gravidade do caso, tanto dos riscos potenciais de piora. Escutar, escutar e escutar. Essa é a parte mais importante da gente fazer a informação, sempre. Tá? Quando a gente escuta, a gente vai perceber o que aquela pessoa entendeu até ali, o que ele está sentindo, quais são as expectativas dele, de novo, para a gente poder corrigir as desinformações.
e para a gente poder construir também um cenário de que as coisas não vão bem, porque nada pior do que você receber uma má notícia de uma forma súbita que você não estava esperando. É importante a gente construir o cenário, ó, as coisas não estão bem, aí no segundo dia, porque o que a gente vê muito, quando a gente conversa com as famílias, é assim, mas até ontem falava que estava estável. Como seu pai está estável, seu pai está estável, está estável. Mas ninguém falou que o estável não era um estável bom, era um estável grave, né? E aí, o momento que o estável deixa de ser estável, que as coisas complicam, a pessoa é pegando susto. Para comunicar, então, a má notícia, a gente tem que informar antes, mesma coisa, expressar a preocupação e informar que a gente vai dar uma notícia ruim. Olha, eu sinto muito, mas o motivo do meu contato é uma informação ruim, o motivo do meu contato é uma má notícia. De novo, em linguagem simples, clara, tentando demonstrar, mais importante do que nunca aqui, a questão de paralinguística, o tom, o ritmo da voz. Eles têm que entender que a gente está lá disponível naquele momento para conversar com eles. Que eu não estou com pressa, falando rápido, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Mostrar compaixão e respeitar os momentos de silêncio. Quando a gente for dar uma notícia de óbito, é importante que a gente se prepare, que a gente tenha alguns conhecimentos dos próximos passos burocráticos que a família tem que tomar. Porque eles vão nos questionar isso, e a gente tem que saber. Agora, principalmente nos casos Covid, onde eles não vão lá para reconhecer. Então, a gente tem que informar quais são os próximos passos para que eles se sintam seguros no que está acontecendo. Depois da má notícia, então, a gente pergunta se foi transmitido com clareza as informações, qual foi o entendimento, o que ficou de dúvida, se eles gostariam que a gente repetisse alguma informação, pedir para dar o feedback. Você podia resumir para mim tudo o que você entendeu da nossa conversa de hoje? E aí, nesse feedback, a gente vê se tem demanda para mais alguma informação. Assim como pessoalmente, a gente tem que estar atento sobre os limites de tolerância de informação. Por telefone é muito mais difícil a gente fazer isso. Mas se a gente perceber que a pessoa está muito quieta ou está gaguejando muito, a gente vai perceber que a informação parou. Naquele momento foi o ponto final. Informar a percepção da equipe, qual é o plano de cuidado para aquele familiar naquele momento. Então, olha, o caso é grave, mas o nosso plano de cuidado agora é esse, a nossa expectativa é que aconteça dessa forma. Perguntar se tem alguma coisa a mais que ele gostaria de perguntar, ou alguma coisa a mais que ele gostaria de acrescentar no cuidado do paciente. Eu vou dar um exemplo, o Paulo Gustavo, ator que está internado. Eu achei tão bonito que a Mônica Martelli falou que o Thales, o esposo dele, vai todo dia na UTI, ele coloca a música que o Paulo Gustavo gostava de ouvir, ele faz massagem. Então, assim, tem algum cuidado, alguma coisa da vivência daquela pessoa que era importante, né? Alguma coisa que é importante para vocês, que vocês queiram que a gente faça? Muitas vezes a família leva um hidratante com um cheiro que a pessoa gostava, ou pede para pôr uma música, ou um óleo essencial de um cheiro que a pessoa gostava. E essas pequenas coisas trazem conforto, porque sabem que é um pedacinho deles que vai estar lá junto com o paciente. Em caso de medida de suporte de vida, a gente tem que perguntar a opinião da família, né? Então, a gente tem que ser bastante claro quanto à contraindicação técnica e falta de benefício de algumas medidas invasivas, mas é importante que a gente entenda a percepção da família quanto a tudo isso. Se a gente perceber que a comunicação freou, que as coisas eles não estão entendendo, está tudo meio estranho, a gente pode falar, olha, estou percebendo que você precisa de um tempo, eu vou te ligar de novo no final do dia para a gente conversar, pode ser? E a gente retoma a conversa da mesma forma que a gente faria no presencial. Para a gente desligar, então, lembrar de sempre perguntar se ficou alguma dúvida, informar, deixar um vínculo, olha, dona Maria, eu vou entrar em contato de novo amanhã, nesse mesmo horário, para passar novas informações, porque quando a gente fecha um contrato, eu vou ligar amanhã às 11 horas, essa pessoa fica tranquila, porque ela sabe que se a gente não ligou ainda, é porque a gente combinou que ia ser às 11 horas. Se eu não combino isso, essa pessoa fica o tempo todo esperando, não sabe o que vai acontecer, e aí fica mais ansioso, mais sem notícias, né?
E sempre lembrar de agradecer a disponibilidade do atendimento. Acabou tudo, registrar em prontuário, sempre conversado com a dona Maria, irmã do paciente, tudo que foi dito, tudo que foi conversado, tudo que ela manifestou de desejo, ou de falta de entendimento, ou de dificuldade de aceitação, lembrar que é muito importante a gente deixar tudo em prontuário. A gente tem que também respeitar as emoções, lembrar de falar, eu sinto muito pelas informações, olha, eu gostaria muito que as coisas fossem diferentes. Respeitar o silêncio, esperar que ele faça alguma sinalização de que a gente pode continuar a conversa. Então, para a gente concluir, a comunicação de más notícias é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem na prática clínica, dos profissionais de saúde. A gente tem que ver alguma forma de melhorar nossa habilidade em comunicação, seja na parte da graduação, seja em cursos de extensão, seja nas pós-graduações, mas a gente precisa trabalhar essa habilidade. O uso dos protocolos auxilia muito a gente a organizar na cabeça a forma e o momento correto de a gente fazer essas conversas e facilita muito o nosso processo de comunicação. Então, lembrar que o cuidar é sempre mais importante que o curar. E o cuidar em todas as suas formas, inclusive quando a gente fala de acolhimento e conversa, né, e comunicação. Então, a verdade é um remédio, tem dose, via e hora exata para ser administrada. Uma dose muito baixa, ela pode não ser eficaz, mas uma dose muito alta também pode ser ruim, né? Ou quando ela é administrada de uma forma errada, no momento errado, também pode fazer mal, pode ser iatrogênico. Nos pacientes que estão graves, a gente saber como que a gente vai administrar essas pequenas doses de verdade é saber realmente comunicar más notícias. Eu trago esse recadinho que a gente ganhou de uma acompanhante de um paciente que a gente teve muita dificuldade de comunicar as notícias para ela. Ela tinha muita dificuldade em aceitar, e a gente conversava, e ela não aceitava, a gente conversava, até que a gente teve que ter uma conversa mais dura, sem seguir protocolo nenhum dos pais, a gente teve que ter uma conversa mais dura mesmo. E no final dessa conversa, ela deixou esse recado para a equipe. Eu agradeço de todo o meu coração a franqueza dos senhores. A verdade, a sinceridade e a transparência me faz acolher toda a realidade, mesmo que isso doa muito. Gente, era isso que eu tinha para compartilhar. Doutora, nós agradecemos a disponibilidade da senhora, em nome da organização, e abrimos para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Podem ficar à vontade para mandar pelo chat ou para abrir o microfone e falar. Alguém perguntou aqui, ó, há uma maneira de perguntar sobre doação de órgãos. A gente vai seguir o mesmo critério de comunicação de más notícias, né? Então, é o passo a passo. A primeira coisa que a gente tem que falar, antes da gente falar de doação de órgãos, é falar sobre morte cerebral, né? Então, fazer a comunicação da possibilidade de morte cerebral naquele paciente é a primeira coisa. Aí depois eu tenho um segundo passo, que é o segundo passo de abrir o protocolo de morte cerebral. E aí, quando fecha o protocolo, então a gente já comunicou que o prognóstico era ruim, que tinha possibilidade de morte cerebral, a gente fez todo o protocolo fechou como morte cerebral, aí é a hora que a gente vai abordar a doação de órgãos. Ó, já que a gente fechou o diagnóstico de morte cerebral, esse paciente, para a gente, é um paciente que está em morte, né? Cientificamente, é um paciente que está em morte. Os aparelhos serão desligados, independente, né, de doação ou não. E aí a gente aborda a questão de doação. Lembrando que no Brasil, falando da parte que a gente gosta tanto de diretivas antecipadas de vontade, no Brasil, quem decide sobre doação de órgãos não é o paciente. Então, não adianta a gente deixar uma carta, não adianta a gente deixar nas diretivas antecipadas de vontade que a gente deseja doar, porque quem decide é o familiar, porque é lei. Na legislação o familiar que tem que autorizar. O que mais?
Ó, bibliografia tem todos os manuais de cuidados paliativos, eles têm. Da parte do Covid, tem um da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, eles fizeram alguns manuais sobre como comunicar, de comunicação mesmo de Covid, são 3 ou 4 livrinhos que estão disponíveis na NCP. O manual da Academia Nacional de Cuidados Paliativos fala, e tem todos eles, todos os livros que foram de cuidado paliativo, em alguma capítulo, ele vai falar de comunicação de más notícias. A Carolina perguntou da prevenção de violência dos familiares acerca do paciente, é isso? Na verdade, quando a gente, por exemplo, tanto da medicina de família quanto do cuidados paliativos, a nossa abordagem é uma abordagem que a gente fala que ela não é restrita ao paciente, né? A gente tem uma unidade de terapia, né? Uma unidade de tratamento, que é o paciente e a família. Então, na nossa história, a gente sempre tira questões sociais, questões de comunidade, questões familiares, aonde mora, qual é a rede daquele paciente. E nessas conversas, a gente sempre, toda consulta minha, alguma questão de social, a gente vai conversar sobre aspectos familiares, mas quem que está cuidando? Quem que te auxilia na parte de medicação? Quem que te auxilia na parte de alimentação, de medicação e alimentação? E com isso a gente vai conseguindo perceber se tem algumas coisas estranhas. Se a gente percebe que realmente tem alguma coisa estranha, a gente aciona o serviço social. Tá? Lembrando que na equipe de cuidados paliativos a gente precisa ter médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social. Esses são os profissionais básicos para ter uma equipe de cuidados paliativos. E aí o serviço social vai fazer uma abordagem mais direcionada. Se a gente percebe que tem alguma coisa, daí a gente aborda o paciente e tenta traçar uma linha de proteção, seja com o conselho de idoso, o conselho da criança, dependendo do que for. E até uma abordagem da família mesmo a gente faz. Bom, a Yara perguntou de como que a gente aborda mudanças de estilo de vida, né, em doenças incuráveis, quando o paciente fala que ele não quer saber do diagnóstico. Aquilo que eu falei, ele vai saber em algum momento, a gente não precisa fechar naquele momento, tá? A gente vai ter que construir essa informação vai ter que ser dada. Ela pode não ser dada naquele momento, na próxima consulta a gente vai ter que dar. É óbvio que um diabetes, um diagnóstico que exigem alterações mais rápidas, hipertensão, diabetes, que a gente precisa entrar com medicação, um diagnóstico oncológico onde eu tenho uma possibilidade de um tratamento mais efetivo, né, e rápido, eu preciso ser rápida, eu não posso ficar demorando muito tempo para construir essa informação. A gente pode dar só informações básicas, falar, tá, eu tenho condutas que precisam ser rápidas para tomar. Com quem que eu posso conversar, então, sobre isso, se você não quiser conversar nesse momento? Então, eu quero conversar com o meu filho. Então, tá, eu peço licença, conversa com o filho, e para o filho você passa todas as informações pertinentes. O Leonor fez uma pergunta interessante. O que são diretivas antecipadas de vontade? Diretivas antecipadas dá uma outra palestra de mais de 1 hora, eu acho. Diretivas antecipadas de vontade, eu não sei se vocês já ouviram falar em testamento vital. O testamento vital, ele faz parte das diretivas antecipadas de vontade. São todos os desejos que eu, paciente com uma doença grave, incurável, terminal, eu manifesto da forma que eu quero ser cuidado, o que eu aceito e o que eu não aceito ser submetido no meu cuidado, principalmente no meu cuidado de final de vida. Então, as diretivas, elas servem para isso. Então, eu descubro que eu tenho uma doença oncológica grave, que é uma doença incurável, em que em algum momento essa doença vai me trazer danos e que eu vou acabar vindo falecer. Então, eu, Madalena, sabendo que tenho uma doença incurável, eu não quero ser entubada, eu não aceito receber hemodiálise, eu não quero que passem uma sonda nasointeral, eu não quero ir para uma UTI, eu quero ficar numa enfermaria próximo da minha família, eu quero medidas de conforto, eu quero receber cuidados paliativos, as pessoas botam tudo isso nas diretivas. E essa diretiva, você pode ou reconhecer ela em cartório, ou entregar para o seu médico colocar em prontuário. Uma vez que você disse para o médico as suas vontades, ele tem que fazer valer as suas vontades,
tá? Para que serve a diretiva? Para a gente não ter que ficar brigando com familiares ou para a gente não ter discussões bioéticas complexas no final de vida de um paciente. Então, é a forma da gente assegurar que aquele paciente vai ser cuidado da forma que ele gostaria. Para quem tiver mais interesse, tem tanto no Instagram quanto no Facebook, tem a Luciana Dadalto. Ela é uma advogada e ela fala muito sobre testamento vital. Então, ela tem Instagram, tem Face, tem o site dela que chama Testamento Vital, e lá ela detalha tudo certinho sobre como utilizar, como fazer, o que a gente leva em consideração. Deu para entender, gente? Doutora, tem mais duas perguntas. O Lucas perguntou se também pode colocar representantes e não precisa ser familiar na questão das diretivas antecipadas de vontade. A diretiva antecipada, ela é constituída de duas partes. Uma é o testamento vital, onde eu determino tudo o que eu quero e o que eu não quero, e o outro é o mandato duradouro, que esse mandato duradouro eu determino quem é o meu representante legal. Então, eu falo que em caso eu não responda por mim, o meu pai, ou o meu irmão, ou a minha mãe são os meus representantes legais e eles que são as pessoas aptas a tomar essa decisão. É importante lembrar que a gente sempre orienta que no mandato a gente coloque pelo menos 3 pessoas, como a gente faz o testamento vital no momento em que a gente não está precisando dele, e a gente não sabe, a vida é incerta, né? A gente não sabe se nossa primeira opção do mandato de representante local vai acabar vindo a falecer antes de você, ou naquele momento ele vai estar morando fora do país. Então a gente pede para sempre deixar 2 reservas, vamos por assim. Tinha mais uma pergunta? Ou colocaram 2? A outra pergunta quem fez foi eu. Eu perguntei se o paciente for menor de idade, ele pode fazer o seu testamento ou são os pais ou responsáveis que fazem por ele? A diretiva e o testamento, eles não são acima da lei. Então, na lei fala que quem manda é a mãe, o pai ou o responsável legal. Então, não tem conversa. Não sei se é a mãe, o pai ou o responsável legal. Entendi, obrigada. Imagina. Doutora, a Carolina fez uma outra pergunta. Como se faz se a família se tornar agressiva com a equipe por não concordar com o testamento ou com o prognóstico, não aceitar, fazer ameaças? Na verdade, vai depender da situação. Assim, a gente tem que estar muito amparado, eu acho, legalmente, né? Então, se eu tenho uma diretiva, essa diretiva já foi comunicada, essa pessoa ela pode até te ameaçar, como diz a Fran, que é uma outra advogada aqui de Londrina, Franciane Campos, que também fala muito de diretiva, ela trabalha com direito médico, defesa médica, dentro do direito médico, e ela fala, se você tiver tudo, você está amparado, eles vão entrar com processo, porque no Brasil, no Brasil as pessoas podem entrar com processo, elas têm esse direito, mas eles vão perder, eles não vão conseguir ganhar. Porque você está amparado para utilizar e para seguir a autonomia e a vontade do paciente. Já tem jurisprudência, os juízes todos já entendem que a autonomia do paciente é soberana, tá? Mas, assim, comunicação em cuidados paliativos e em estados de final de vida é a chave. Você tem que conversar, assim. A maioria das famílias começa agressiva, mas a partir do momento que a gente faz um acolhimento, a gente vai conversando, a gente vai explicando, e a gente vai explicando que realmente não muda desfecho, aquele paciente não vai ter nenhuma melhora, não vai sair vivo, ou não vai ser curado por conta de alguma medida invasiva que a gente não está realizando naquele momento. Né? Então, quando a gente conversa, explica tudo, normalmente as coisas se acalmam, assim, é muito difícil não terminar bem, sabe? A não ser que seja uma família muito difícil, muito fora da casa também, né? Daí, para falar que eu nunca tive uma que não acabou bem,
tinha um paciente, não é que não acabou bem, na verdade ele pediu transferência. Tinha um paciente que estava com a gente no SUS, no Hospital do Câncer, com câncer de pâncreas, um senhor de 90 anos, já demenciado prévio, acamado, já final de vida. E o filho queria, porque queria que passasse sonda nasointeral. Eu expliquei que a gente não ia passar, que naquele momento ia fazer muito mal, o paciente estava com estase, estava ruim, que ia fazer muito mal, que não teria benefício. Explicamos uma vez, explicamos duas vezes. Aí ele tinha um médico que falava para ele, que estava orientando ele fora que não, que era uma maldade, que a gente estava matando de fome o paciente com câncer de pâncreas, 90 anos, demenciado e acamado prévio. A gente estava matando de fome. Aí eu falei, tudo bem, então se você tem um outro médico que acha que é ok passar a sonda, que não vai fazer mal, ele acha que é benéfico, transfira os cuidados para esse médico. Transferiu os cuidados, o paciente broncoaspirou, morreu com uma pneumonia, né, em sofrimento respiratório, tudo que tem direito de uma sonda sem indicação. Mas isso foi a escolha dele, mas não deu ruim, assim, de processo, de briga, só transferiu os cuidados para outra pessoa. Mas alguém tem alguma pergunta? No chat não tem nenhum. Então, novamente, muito obrigada a todos que participaram do minicurso. Senhora doutora Madalena, a palestra foi excelente, tenho certeza que vai ajudar muito. Que bom. E preencham o formulário de presença e hoje, após as 17 horas, depois da live com o resultado dos trabalhos, nós teremos mais uma live de sorteios. Então, quem quiser participar, é só seguir os nossos patrocinadores. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada para todo mundo aí.